Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está passando anotações. Boa noite. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Lacan, o desejo e suas interpretações, que se encontra no seminário livro 6. O seminário 6 é o desejo e suas interpretações. Foi um seminário que ocorreu entre 1958 e 1959. É um dos momentos mais ricos do ensino de Lacan. Por quê? Porque nele, Lacan ele articula de modo mais claro a relação entre o inconsciente, o desejo e o significante, né? Este seminário ele representa um momento assim que eu diria crucial das obras de Lacan. É o aprofundamento e a compreensão do desejo e suas interpretações. Durante esse período, de Lacan, ele vem esclarecer, né, a distinção entre a necessidade, a demanda e o desejo, tá? Além dele formalizar o conceito de desejo, tá? Que é um pouco diferente daquilo que Freud já nos colocou. Então, esse seminário ele vem logo após o seminário 5, que foram as formações do inconsciente, e prepara o caminho para o seminário 5, para o seminário 7 e o 8, né? Que é sobre ética e amor. Nesse seminário 6, Lacan está muito preocupado em mostrar o desejo como estrutura, né? Mas essa estrutura pela linguagem. Como o sujeito se constitui, né, a parte de uma falta que o move, né? Lacan ele sempre coloca que o desejo é algo que falta, ele não se completa, ele não se satisfaz por inteiro, tá? Vai sempre existir uma falta. Esse seminário ele explora o desejo como ele está intrinsecamente ligado ao inconsciente e à linguagem, né? Aqui Lacan ele vem afirmar, né, que o sujeito não tem um conhecimento direto do seu próprio desejo, sendo este movido por uma dinâmica do seu inconsciente e sendo essa dinâmica simbólica. Então, Lacan ele nos faz pensar essa questão da estrutura do desejo
como estrutura de uma linguagem, e esta linguagem ela vem do inconsciente. Tanto que o tema central do seminário é o desejo e suas interpretações. E Lacan, logo no início do livro, né, que ele coloca como ponto de partida, né, ele se pergunta o que o sujeito deseja quando fala. O que o sujeito deseja quando fala? Lacan, antes de eu entrar aqui na necessidade, na demanda e no desejo, eu só queria dizer que interpretar o desejo, né, é restaurar aquilo que o sujeito não pode ter acesso por si só, a saber, né, o afeto que designa o seu ser. Na leitura do seminário, a gente vai sempre se debruçar sobre a linguagem, quando Lacan ele sempre coloca o seu ser e o que se situa, tá? No nível do desejo que ele é próprio. O desejo, ele é próprio de si mesmo, né? E essa frase ela está na página 159. É muito interessante quando o Lacan ele coloca esse processo do desejo, tá? E a gente lá na frente vai ver as semelhanças e as dicotomias entre Freud e Lacan. O que é que cada um diz sobre o desejo? E é muito interessante o posicionamento de ambos e o aprofundamento que Lacan faz a partir do momento que ele retoma a leitura, principalmente do livro A Interpretação dos Sonhos. Quando Freud diz que os sonhos é a realização de um desejo. Tá? Então, Lacan, ele, em relação a esse desejo, ele mostra que o desejo ele não é o mesmo que a necessidade e nem a demanda, né? Ele faz esse diferencial entre o desejo da necessidade, que é biológico, que é inato, da demanda, que é o pedido que se articula pela linguagem. Quando a criança chora, ela está pedindo algo, né? E assim o desejo, ele vem emergir da lacuna entre a necessidade e a demanda. A linguagem ela não vai conseguir expressar totalmente uma demanda, mas a gente vai conseguir entender cada um deles e o que é essa falta e o que o Lacan coloca que é o próprio desejo, né? Então, aqui eu coloco que a necessidade ela tem um objeto real. Pode ser a fome, pode ser a sede, pode ser o sono, pode ser a dor, né?
são necessidades que podem ser satisfeitas de modo direto, né? O ser humano, no entanto, para pedir algo, e é aí que a necessidade ela vem passar por uma linguagem, né? E ela deixa de ser apenas biológica. A necessidade ela é concreta, ela está ligada ao corpo, mas nunca chega ao outro sem se transformar em uma demanda. Então, o que vem a ser uma demanda? O que é que nós podemos entender sobre demanda? É a necessidade que passa pela linguagem. É o pedir. Pedir o quê? Pedir algo, né? Por exemplo, para a criança, para que a criança ela seja atendida, né? Ela tem que chorar. O bebê ele chama atenção com o choro, né? Ele apela ao outro. Quem é esse outro? É a mãe ou o seu cuidador. E o que vem a ser esse apelo, né? O bebê, ele, no apelo, ele só não pede comida, água ou conforto. Ele pede amor, ele pede reconhecimento, ele pede acolhimento, ele pede afeto para o outro. Portanto, nós podemos até dizer que essa demanda ela tem uma dupla ação, que seria a demanda do objeto, quando a criança pede o seio da mãe, e a demanda de amor. O que seria essa demanda de amor? Quando a criança ela diz assim: me escuta, me ouve, não me abandona, não me deixa aqui sozinho. O que Lacan quer nos dizer no seminário 6 é que toda demanda, no fundo, nunca pode ser completamente satisfeita. Por quê? Né? Nenhum objeto, o leite, a presença, a atenção, é capaz de preencher totalmente a falta de amor. Portanto, o desejo é aquilo que sobra da demanda. Né? O desejo é a sobra, depois que a necessidade é simbolizada na demanda, ou seja, é a falta que resta. Então, o desejo é aquilo que sobra da demanda. E o desejo, ele não é uma necessidade, tá? Quando ele diz assim, essa sobra é o desejo. Então, o que eu posso entender, né? O desejo não é uma necessidade. Alguém pediu para entrar? Só um momentinho que eu vou dar uma olhada. Não. O desejo também não é aquilo que pedimos diretamente pela demanda. O desejo é o resto. É aquilo que não pode ser dito diretamente, que fica como falta, com aquilo que eu posso dizer assim, é o querer mais. Né? E aquele querer mais, ele nunca se esgota, ele nunca se satisfaz. Então, para Lacan, né,
O desejo nasce do intervalo entre a necessidade e a demanda. Existe esse intervalo entre a necessidade e a demanda. Então, na parte que falta, naquilo que o sujeito não consegue nomear, né? Quando eu disse assim, que o desejo, né, é aquilo que sobra da demanda, porque ele nunca é totalmente preenchido. É muito interessante quando Lacan nos faz refletir sobre isso, e ele diz assim que o desejo ele vai muito além do que uma realização de um desejo. Ele diz até que o desejo nunca é plenamente satisfeito, não tem objeto fixo, né? Como a demanda ou como a necessidade. A necessidade ela pode ser a fome, o choro, a dor, o sono. Então, ela não tem um objeto fixo, né? O desejo. E ele está totalmente ligado ao nosso inconsciente, a essa falta que nos constitui enquanto sujeito. Então, desejo para Lacan é isso. Está totalmente ligado ao nosso inconsciente. 2, é a falta que nos constitui enquanto sujeito. Então, para Lacan, desejo é isso. O inconsciente, né, como texto a ser interpretado, e Lacan ele se aprofunda muito, muito no livro a interpretação de sonhos, que foi escrita por Freud. Então, ele se aproxima muito, né, e se aprofunda demais sobre a leitura e releitura de Sigmund Freud. E Lacan, ele aproxima o inconsciente de um texto literário. Ele precisa ser interpretado e não decifrado literalmente, porque ele é algo inconsciente. Então, Lacan ele faz essa observação para que a gente não só decifre, né? Como Freud fez na questão da condensação, descondensação, da decifração dos elementos. Mas o desejo ele está no discurso, ele está na linguagem. Então, Lacan ele faz essa observação. E interpretar não é explicar. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi quando Lacan ele coloca que interpretar não é explicar, mas fazer ressonar o desejo. E ele ainda diz mais que a boa interpretação desloca o sentido, toca o ponto da falta e faz surgir o sujeito do desejo. Né? Lacan ele é muito interessante, ele é muito profundo e ele é muito preciso nas suas colocações, tá? E eu fiz questão de anotar para eu não esquecer de dizer para vocês quando Lacan coloca sobre a interpretação do desejo. Tá? Que ele coloca que essa interpretação ela não é uma explicação, mas ela faz ressoar
os nossos desejos. E a boa interpretação, ela desloca o sentido, ela toca o ponto da falta e faz surgir ali o sujeito do desejo. Aqui o analista, ele não deve buscar o que o paciente quis dizer, mas o seu discurso faz aparecer o desejo, né? Então, com isso, né, o título, né, de um dos seus livros, né, uma profundidade muito grande, de um arcabouço teórico que eu diria que todos nós deveríamos ler, né? O desejo e suas interpretações, né? E esse desejo, Lacan ele ainda coloca que ele não é revelado através do dizer, mas do não dito. Muito interessante. Uma outra coisa que eu também me lembrei agora, né, sobre o analista, sobre nós, analista, que nós, enquanto analistas, né, nós ocupamos o lugar do sujeito, né, do suposto saber, sustentando o campo em que o desejo se mostra. Porque é aqui a função mais importante no set analítico, que eu diria, é quando nós nos colocamos como sujeito do suposto saber, e nesse ponto, né, aqui está onde se encontra e onde se mostra aquilo que o paciente deseja através do seu discurso, através da sua linguagem, dos seus significantes. Aqui não é só uma decodificação e uma decifração de elementos, tá? Mas aqui vai ressoar aquilo que está mais presente dentro do set analítico, que é o desejo. O que é que meu paciente deseja? O que é que ele está tentando, através da sua linguagem, do seu discurso, mesmo que ele não entenda e não perceba aquilo que ele está dizendo, que está presente ali o seu desejo. O ponto de partida, né, que é o sonho freudiano, né, na página, deixa eu ver bem aqui, na página 55, que fala sobre o sonho do pai morto, né? Freud, ele nos conta, né, que o sonho do pai, ele revela o corpo do filho morto e adormece. Em sonho, o filho se aproxima e diz: pai, não vês que estou queimado? Né? Isso se encontra na página 55. Vocês depois podem dar uma olhada lá. E o que é que a gente vai entender sobre
essa questão do desejo, do real, do inconsciente, daquilo que está condensado, daquilo que nós podemos entender o que é, né, o sonho para Freud e para Lacan. Tá? Que aqui trata-se de um sonho, que é um dos sonhos mais conhecidos e que condensa de uma forma exemplar o modo como o inconsciente se articula, junto com o desejo e o real. Tá? O que eu posso dizer sobre isso? Tá? Vamos ver, antes de eu perguntar aqui o que é o sonho para Lacan, vamos ver o que é que diz o próximo item, para que eu faça um resumo do contexto todo. Freud, ele via no sonho a realização do desejo. O desejo do pai era de ver o filho novamente, né? Lacan, porém, ele propõe uma outra leitura. O sonho não é simplesmente a realização de um desejo reprimido, mas a encenação de uma falta, uma tentativa simbólica de colocar o impossível, que é a morte. O pai sonha porque dorme no campo dos significantes, tentando manter afastado o que seria o puro real, a perda irreparável do filho. Né? Então, o que nós podemos aqui, dentro desses slides apresentados, eu coloquei aqui 3 perguntas onde eu me questionei, né, nas minhas leituras, e vou compartilhar aqui com você. O que é o sonho, né, para Lacan? Né? O sonho é o próprio desejo contra o real. Ou seja, o inconsciente ele cria uma narrativa simbólica para evitar o encontro direto com o real, com aquilo que não pode ser simbolizado, que é a morte, que é o trauma, que é o impossível. Tá? Então, o sonho para Lacan é essa proximidade e essa defesa contra o próprio real. O inconsciente ele vai criando uma narrativa simbólica para evitar essa aproximação direta entre o que é real e aquilo que pode ou não ser simbolizado. Uma outra coisa que eu achei importante nos questionar é: o sujeito ele sonha para não acordar? Por quê? Por que nós sonhamos? Porque significaria encarar o real cru de uma perda ou de um sentimento. No exemplo do pai, este sonho seria a sua última tentativa de manter o filho vivo no campo do simbólico, tanto no discurso quanto na fala. Né? Então, o sujeito ele sonha para não acordar. Por quê? Porque ali é a busca, é a tentativa, né, de manter algo ali presente.
E essa tentativa, tanto no campo simbólico, quanto no discurso, quanto na sua própria fala. Aí, uma outra pergunta interessante. Mas por que se manter num sonho? Quando o pai sonhou, né, ele mantém ali todos os seus significantes, evitando ali o momento de um silêncio absoluto, que é a própria morte. Então, é por isso que muitas vezes a gente se agarra no sonho, você acorda, você tenta dormir novamente, você tenta se reencontrar com os seus significantes. Por quê? Porque você quer evitar aquele momento do silêncio. Você quer evitar a situação direta com a sua perda, com os seus significantes. Então, o sonho, ele não é apenas a realização de um desejo, como nos diz Sigmund Freud, mas uma construção simbólica que tenta dar sentido ao desejo do sujeito, frente ao real que o ameaça. Né? O sonho é como um roteiro. Ele escreve, ele simboliza, ele dramatiza algo que o sujeito não consegue enfrentar diretamente, despertado. Por isso que nós sonhamos. Aí eu volto a Freud, porque ali existe a realização de um desejo. O sonho não mostra o desejo diretamente. Ele disfarça, ele encena. Por isso que Lacan diz que sonhar é interpretar a si mesmo. Nesta fala, eu concordo com gênero, número e grau com Lacan. Né? E sonhar, né, é me interpretar, porque ali, no meu discurso, na minha fala, na minha linguagem, ali está diretamente todo o meu desejo expresso, dramatizado, através da minha linguagem. Então, é isso que Lacan entende sobre o que é desejo. Eu não sei pronunciar essa frase em alemão, mas o significante dela é desejo. É uma frase em alemão que Freud coloca que o sonho ele tem um desejo inconsciente que se expressa disfarçado nas formações do inconsciente. Lacan diz aqui que o desejo ele é inconsciente e ele cria toda uma narrativa. Então, para Lacan, é o desejo do sujeito, mas não do sujeito consciente, e sim do sujeito inconsciente. E Lacan diz que essa formulação ela surge do sujeito do sonho, do sujeito do desejo do sonho.
tá? Vamos ver o que é que isso significa, né? O sujeito, ele apresenta-se dividido. Para Lacan, o sujeito, ele não é uno, ele não é um eu. No sonho, o sujeito, ele aparece fendido, quer dizer, dividido, separado, né? Onde articulado por significantes, ele fala sem saber que fala, porque é nessa fala, é através desses significantes que o analista vai interpretar a fala do sujeito. Aqui, o sujeito que sonha, né? E o sujeito que é falado no sonho. Eles não são as mesmas coisas. Por isso que Lacan ele nos diz que no sonho o sujeito aparece como o sujeito do desejo, não como o sujeito do saber. Tá? Por isso que anteriormente Lacan ele diz que na articulação dos significantes ele fala sem saber o que diz, sem saber o que fala. Então, aqui é o sujeito do desejo, não o sujeito do saber. Então, o sonho é, portanto, uma mensagem do inconsciente, uma formação de compromissos entre desejo reprimido e suas censuras. Então, aqui, o sujeito do desejo é aquele que no sonho se revela como portador de um desejo inconsciente. O desejo que se articula no nível dos significantes e que só deve se deixar intervir por meio das formações simbólicas do sonho. É o deslocamento, é a condensação, é a metáfora, é a metonímia. Então, o sujeito do desejo é aquele que, no sonho, ele vai sempre revelar, né, como o portador de um desejo inconsciente. Então, o sujeito do desejo do sonho, uma leitura lacaniana. Né? Aqui nós já vamos nos aprofundar naquilo que Lacan nos coloca, né? Como a questão do sujeito do desejo. E essa palavra, desculpem, gente, mas eu não consegui a pronúncia dessa palavra, que é o desejo inconsciente, ela é escrita em alemão. O sujeito do desejo é aquele que fala sem saber, deseja sem querer. É o sujeito que o sonho mostra. Logo, o sujeito do sonho não é o eu, mas o sujeito do desejo é o sujeito do inconsciente, tá? Por isso que Lacan coloca que muitas vezes ele fala sem saber o que fala, porque ele não tem uma compreensão do seu próprio desejo.
Vamos ver aqui um exemplo simbólico, né, sobre o que Lacan quer nos mostrar. Imagina que alguém sonha com uma porta trancada. O eu diria, foi uma imagem qualquer. Mas o sujeito do desejo, né, que é o sujeito do inconsciente, fala: há algo que você deseja abrir, mas não pode. Então, o sonho, ele diz algo sobre o desejo que o sujeito ignora, mas que ele o constituiu, né? Então, o sujeito do desejo, ele sabe que ali tem algo, mas este algo o sujeito ignora, mas ela foi constituída pelo próprio sujeito. Por isso que Lacan ele coloca que o sonho ele fala do encontro consigo mesmo, da interpretação que é exclusivamente sua. Ela não é de ninguém. O sonho ele não fala do outro, ele não fala do desejo do outro, mas ele fala do seu desejo inconsciente, da sua constituição enquanto sujeito. Em Lacan, o sujeito, o desejo, é um significante que se satisfaz, mas esse se satisfaz, essa satisfação, ela não é plena, tá? Ela não é completa, tá bom? Eu queria que vocês entendessem isso. Lacan, ele sempre vai falar numa falta. Lacan, ele vai mais fundo, né? Lacan, ele diz, especialmente já no Seminário 11 e em suas leituras sobre os livros do sonho, que o desejo ele não é uma coisa psíquica, mas uma cadeia de significantes que se satisfaz quando eles se articulam. Quer dizer, é preciso uma cadeia de significantes. Dentro desses significantes, vai se satisfazer a partir do momento que essas cadeias elas se articulam entre si, tá? Para Lacan, tudo está entre o inconsciente, a linguagem, os significantes e o desejo. Então, nós não podemos nos esquecer disso. O desejo é inconsciente, tá? O sujeito que aparece no sonho como portador do desejo inconsciente. Só recapitulando, tá? A função do sonho, ela é realizar simbolicamente, né, o desejo, sob uma forma, pode ser de enigmas, de significantes, tá? De uma cadeia de significantes.
Então, eu preciso compreender todo esse processo. Quando Lacan afirma que o desejo se satisfaz, ele quer dizer o quê? Que o desejo inconsciente encontra satisfação não na obtenção do objeto, mas no próprio funcionamento da linguagem. Como eu disse anteriormente, na cadeia de significantes. No fato de poder, né? Aqui, se representar, se inscrever na cadeia dos significantes. Essa é uma virada radical entre os posicionamentos de Freud e de Lacan. Freud via a satisfação como uma descarga, né? Ou a realização simbólica de um impulso. Lacan vê a satisfação como algo estruturalmente ligado aos significantes. O desejo se satisfaz por falar, ou melhor, por se articular diante de uma cadeia de significantes. Vamos entender aqui o que é satisfação e o que é realização. O que é que Lacan e Freud tentam nos colocar? E quem está mais aprofundado dentro desse arcabouço teórico? Tá? Vamos ver. Freud, ele diz assim, que satisfação é a realização simbólica de um desejo recalcado, mesmo que seja deformado. O sonho mostra o desejo realizado. A realização traz prazer, né? Pelo princípio de prazer que foi escrito num dos seus livros de Freud. Lacan, satisfação são o movimento do significante, o fato de o desejo poder se articular inconscientemente. O sonho fala o desejo, ainda que decifrado. A satisfação ela é estrutural, há um gozo no próprio ato de se dizer, de se verbalizar, de se falar. A satisfação ela é estruturada, né? Nessa questão do gozo, né? No próprio ato de dizer, de falar. É totalmente diferente, né? Da colocação que Freud faz sobre satisfação e realização. Olha, o mesmo sonho, mas com uma interpretação diferenciada agora, né? Em abrir a porta, mas ela não encontra a chave. Freud diria: há um desejo reprimido de penetrar, de entrar,
talvez um desejo sexual. Lacan diria: o sonho mostra a estrutura de um desejo. O sujeito se confronta com o significante da falta, né? A chave que não entra. E é nessa própria fala simbólica que o desejo se satisfaz, porque encontrou na forma de dizer, mesmo sem chegar ao seu objeto, né? Então, essa estruturação de significantes, esse confronto com o significante, com a falta, né, é a própria fala simbólica que o desejo ele vai se satisfazendo, né? E como é que ele encontra essa satisfação? É na forma de dizer, de se expressar, de se comunicar. É na linguagem que, mesmo sem chegar ao seu objeto, ele tem uma satisfação dentro das estruturas dos seus significantes. É esse o diferencial entre Freud e Lacan na interpretação dos desejos. São 21 horas, né? E eu vou encerrar aqui sobre o desejo e suas interpretações. Nós vimos a primeira parte, depois nós vamos ver a segunda parte do que é o desejo e as suas interpretações, que Lacan ele se aprofunda tanto que a gente se encanta com o seu próprio livro, né? E quanto mais você lê, mais desejo você tem de se aprofundar sobre as questões das interpretações deste desejo, tá? E é muito interessante nós estudarmos, nos aprofundarmos, né, no livro 6 de Lacan. Meu muito obrigado pela atenção de todos e estou aqui à disposição para os questionamentos.